Segundo Crônicas, capítulo 15. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Versículo 12. Asa não só promoveu reformas religiosas, mas reformas espirituais que mudariam o curso da nação. À semelhança do Reino do Norte, Judá se envolveu com os deuses estrangeiros e levou para dentro de seu território as mesmas abominações que o Senhor havia condenado. O terceiro rei de Judá liderou o povo num verdadeiro movimento de reavivamento e reforma, que foi confirmado e abençoado pelo Senhor através da profecia de Azarias, um profeta que aparece apenas neste capítulo da Bíblia, mas cujas palavras fortaleceram o coração de Asa e certamente continuam sendo uma força a ser considerada na vida de todo cristão que se dispõe no serviço do Senhor. A obediência de Asa gerou uma assembleia solene, reunindo todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E após oferecerem grande sacrifício ao Senhor, foi feita uma aliança nacional de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, e o Senhor lhes deu paz por toda a parte. Foi um tempo de renovar o altar do Senhor em cada coração. A reforma promovida por Asa não excluiu os de sua própria casa. Até mesmo sua avó foi deposta da dignidade de rainha-mãe por ter feito uma abominável imagem que Asa cuidou de destruir e queimar. Mas houve um porém. Os altos não foram tirados de Israel. Uma mancha foi ignorada, e aquele cujo coração foi perfeito todos os seus dias, colheria no futuro as terríveis consequências de tal concessão. Nunca houve tempo em que se falasse tanto em reavivamento e reforma como nos últimos anos. Homens e mulheres têm se dedicado à obra de renovar o altar do Senhor e preparar um povo que esteja pronto para o segundo advento de Cristo. Contudo, sem incitar juízo infamatório ou julgamento prévio, precisamos ponderar acerca do que temos visto e ouvido. Há uma urgente necessidade de mudança no meio do povo de Deus, mas não é a mera aparência de piedade que identifica a verdadeira adoração. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Toda reforma deve ser resultado de um reavivamento. Os dois andam juntos. Reavivamento sem reforma é presunção. Reforma sem reavivamento é legalismo. O prefixo ré significa duas vezes. Reavivamento, então, é viver novamente, é buscar de volta a vida eterna perdida no Éden. Reforma é buscar de volta a forma original, a imagem e semelhança do nosso Criador, que foi corrompida pelo pecado. Portanto, o movimento de reavivamento e reforma é o caminho de volta para o paraíso e deve ter início em nosso coração, transformando-nos segundo o caráter de Cristo. A nossa busca, porém, precisa ser diária e constante, e não pode depender da fidelidade alheia. É importante ter pessoas ao nosso redor que nos animem e encorajem pelo caminho, referências que nos revelem o quanto vale a pena ser fiel a Deus.
Entretanto, não podemos e não devemos depositar a nossa confiança em pessoas, para que as decepções não abalem a nossa fé. Percebam que um dos motivos da apostasia de Israel foi por estar muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. O conhecimento do Senhor é o bem mais precioso que podemos ter e compartilhar. Não o ignoremos, nem tampouco o guardemos só para nós, enquanto milhares desfalecem pelo caminho. Diante de um cenário profético em rápido andamento, que a nossa vida seja governada pelo Espírito Santo e ensinada, corrigida, repreendida e educada na justiça pela palavra de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 ao 16. Eu sei, meus irmãos queridos, que tem dias em que choramos por dentro dores que só o Senhor conhece, principalmente quando dizemos sim ao chamado de Deus. Entramos em tempestades sem saber quanto tempo irá durar e o que nos custará. Mas uma coisa é certa: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Assim como as palavras de Azarias vieram ao meu encontro hoje, o Senhor lhes diz: meus filhos, sejam fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Vigiemos e oremos. Bom dia, escolhidos do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.